Senhor a todos, bom dia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Mais uma manhã maravilhosa na presença do nosso Deus, onde hoje Deus nos concede mais uma graça e podemos estarmos aqui para trazer mais uma palavra, trazer mais uma mensagem do nosso Deus para todos nós, para que nós venhamos abrir o nosso coração, para que venhamos nós receber aquilo que Deus tem para nós a cada dia, aquilo que Deus tem nos ensinado a cada dia, através da sua palavra, do seu evangelho. Que Deus abençoe a cada um de vocês a qual vão assistir esse vídeo. Que Deus possa ir de encontro à sua casa, à sua família, abençoando, renovando e fortalecendo na presença do Senhor. Em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às dificuldades, que nós possamos estar firmes, perseverantes, acreditando no poder do nosso Deus, acreditando naquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, porque sabemos nós que as lutas são grandes, as batalhas são grandes, mas sabemos que existe um que é maior de que qualquer luta e de que qualquer batalha. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu queria deixar uma mensagem para você neste dia maravilhoso, nesta sexta-feira maravilhosa, dia 16 de maio, dia maravilhoso para a gente falar do amor de Cristo, falar do amor de Deus e falar daquilo que Ele tem nos ensinado, que é na sua palavra. Falar sobre a salvação, o reino de Deus, o crer em Jesus, o crer no Filho de Deus, no que Ele tem ensinado para cada um de nós. Porque temos visto hoje muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres se autotitulando como homens e mulheres de Deus. Às vezes a gente pode estar nos perguntando: por que Deus me escolheu? Por que Deus me chamou? Qual que foi o objetivo de Deus para comigo, me escolher no meio de um povo, no meio de uma multidão? Temos visto que o Brasil, vamos usar o Brasil, tem não sei quantos milhões ou quantas mil pessoas no Brasil. E por que Deus, no meio dessas mil pessoas, milhões de pessoas, escolheu você? Qual foi o propósito? Será que Deus nos escolheu só por escolher? Será que Deus nos chamou só por ter chamado? Será que Deus nos chamou só para levarmos para os céus? Se a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem venha a ser salvo, por que Deus me chamou? Será que você já se perguntou qual foi o objetivo de você ser escolhido? Porque em João, a Bíblia diz, Jesus diz: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Mas Jesus, Ele nos escolheu para quê? Ele me escolheu para me dar salvação. Jesus me escolheu para ser servo dele. Jesus me escolheu porque eu abri o coração e aceitei a sua palavra. Foi só para isso. Jesus me escolheu para me colocar dentro de uma igreja. Foi só para isso. Jesus me escolheu para me deixar sentado lá dentro de uma igreja. Foi só para isso? Não. Não, Jesus não te escolheu só para isso. Jesus não nos escolheu só para a gente ganhar salvação. Ele nos escolheu para nos dar salvação, sim, mas só para isso não. Porque Jesus deixou uma obra nesta terra. Jesus, ele deixou um povo nesta terra. Presta atenção em algo. Desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo, do tempo, da igreja, da terra, que Deus, ele escolheu um povo. Você vê que os primeiros que Deus escolheu foi Adão e Eva. E daí para cá Deus veio escolhendo pessoas. Veio Abraão, veio Noé, veio Moisés, veio os profetas e assim por diante. Veio os discípulos, apóstolos e veio trazendo. Veio Jesus. Jesus morreu, foi para a destra do Pai, enviou o Espírito Santo. Só que uma coisa que eu quero te perguntar. Jesus, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, só para os discípulos? Só para Pedro, Paulo, João, Lucas, Mateus?
Esses homens eles já morreram. E o Espírito Santo? Para onde foi? Aonde ficou? Acabou? Parou o Espírito Santo por aí? Voltou para o céu? Não. Não, porque Deus escolheu a nós, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, Deus escolheu a cada um de nós. Mas qual é o objetivo de Jesus ter nos escolhido? Só para nos dar o reino? Não. Ele não nos escolheu só para nos dar o reino. Assim como ele escolheu aqueles homens, escolheu Moisés para resgatar o povo do Egito. Deus ele escolheu Josué para levar o evangelho de Deus, a palavra. Porque Moisés morreu e escolheu Josué. Deus escolheu Isaías, Jeremias, Zacarias, Amós, para anunciar a palavra de Deus, para ganhar vida para o reino de Deus, para ganhar vida para ser salva naquele grande dia. Deus ele escolheu Pedro, Paulo, João, para ganhar vida, para ganhar pessoas, para anunciar o evangelho, para fazer discípulo. Deus ele trouxe Jesus para esta terra para mostrar para nós, ensinar para nós o evangelho da salvação, para mostrar para nós o evangelho da vida eterna, para mostrar para nós que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Deus ele nos escolheu com o propósito de ganhar vidas para o reino dele. No meio dessas milhões de pessoas que existem no Brasil e no mundo, Deus levantou um povo, Deus levantou a mim, Deus levantou a você para levar o evangelho para este povo, para a multidão. Deus ele escolheu a minoria para levar o evangelho para a maioria, porque ele sabia que a minoria ia aceitar de início e não a maioria. Porque você vê que a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado e poucos vão passar. Só que esse pouco é nós que vamos ter que buscar um pouco para passar no reino de Deus na porta estreita e no caminho apertado. Deus ele nos escolheu com um propósito. Deus não te escolheu, não me escolheu, não escolheu a nós para nos deixar sentado, para nos deixar parado, para nos deixar ali num banco de uma igreja, numa cadeira. Deus ele nos escolheu para pregar o evangelho. Deus ele nos escolheu para anunciar as boas novas de Cristo. Deus ele nos escolheu para resgatar as pessoas das mãos de Satanás. Deus nos escolheu para tirar as vidas das garras das trevas. Deus nos escolheu para tirar o povo da escuridão e trazer para a luz. Deus nos escolheu para que o Espírito Santo de Deus venha nos usar para falar do amor de Cristo. Deus nos escolheu para restaurar as famílias. Deus nos escolheu para tirar os jovens das drogas. Deus nos escolheu para tirar o homem, a mulher do pecado e da iniquidade. Deus nos escolheu para mostrar o caminho da salvação para as vidas. Deus nos escolheu para mostrar Jesus para estas vidas. Só que eu queria fazer uma pergunta para você. Só que para mim, para você, para nós, fazer tudo isso que Deus nos deixou para fazer, que Deus nos escolheu, nós temos que crer na palavra de Deus. Porque muitas das vezes você está dentro de uma igreja e não está dizendo que você crê na palavra de Deus. Muitas das vezes você está ali com a Bíblia na mão e não está dizendo que você crê no amor de Cristo. Não está dizendo que você crê no evangelho que está sendo ensinado para você. Você quer ver um exemplo de homens e mulheres que viveram com Jesus, andaram com Jesus, caminharam com Jesus, sabiam de toda a trajetória de Jesus, sabia que Jesus ia morrer, sabia que Jesus ia sofrer, sabia que Jesus ia padecer, sabia que Jesus ia ser ressuscitado, e no momento que Jesus ressuscitou e apareceu para eles não creram. Leia ali no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Aqui a Bíblia fala de homens e mulheres que andaram com Jesus na sua carne. Viu a perseguição de Jesus, viram o sofrimento de Jesus, acompanharam a Jesus. Homens e mulheres que estavam ali lado a lado com Cristo todos os dias da sua vida. Homens e mulheres que Jesus tinha anunciado o evangelho falavam para eles: olha, eu vou morrer,
eu vou sofrer, eu vou ser preso, eu vou ser chicoteado, eu vou ser humilhado, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E no momento que Jesus passou por tudo isso, que Jesus ressuscitou, olha o que aconteceu. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Vamos ler. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo, no versículo 11, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Presta atenção. Presta atenção no que a palavra do Senhor está nos ensinando hoje, nesta manhã. Você vê que Jesus ele ressuscitou. E primeiro ele apareceu para quem? Para Maria Madalena. Só que aí ela foi anunciar para os discípulos. O que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam chorando. Eles estavam tristes. Mesmo eles sabendo que Jesus ele ia ressuscitar o terceiro dia, eles bateram tristeza no coração. Eles se entristeceram. E quando a mulher chegou e falou, anunciou que Jesus tinha ressuscitado, eles não creram. Mesmo Maria Madalena chegando para eles e falando, olha, eu vi o mestre. Eles não creram. Por que eles não creram? Porque existia algo dentro do seu coração, a incerteza de que verdadeiramente Jesus iria ressuscitar. De que verdadeiramente Jesus, ele era o Filho de Deus, que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Existia dentro do coração deles a incerteza de que verdadeiramente a palavra seria verdadeira. Existia a dúvida, a incredulidade dentro do coração. Mesmo eles andando com Cristo, estando ali lado a lado com Cristo, em carne e osso, eles tinham a incerteza dentro do coração. E trazendo para nós hoje, como que estamos nós? Como que estamos nós? Nós temos uma palavra que já tem falado sobre a vida de Jesus, sobre o que Jesus quer de nós, sobre o que nos leva até Jesus, sobre o que nos afasta de Jesus. Nós temos uma palavra que nos ensina que para ganhar salvação nós temos que fazer esse caminho, nós temos que seguir a Cristo. Temos uma palavra que nos ensina que se a gente não seguir a Cristo nós vamos perder a nossa salvação. E muitos de nós estamos acomodados. Nós temos uma palavra que Jesus tem nos ensinado que Ele nos escolheu. Nós temos uma palavra que Jesus tem nos ensinado que o pecado nos separa de Deus. Nós temos uma palavra que nos ensina que o pecado, Deus ele não ouve a pecadores. Nós temos uma palavra que temos que perdoar. Nós temos uma palavra que nos ensina que temos que viver uma vida de santidade. Nós temos uma palavra que nos ensina que temos que ter uma paz com todo, que temos que ter uma comunhão. Nós temos uma palavra que tem nos ensinado que temos que nos libertar do pecado para ser batizado. Nós temos esta palavra e muitos de nós estamos na incredulidade. Como esses homens estavam incrédulos naquele momento que eles não criam. E ouvindo eles que, no versículo 11, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Maria Madalena chegou para aqueles homens e anunciaram, olha, eu vi Jesus, ele ressuscitou.
Ele está vivo, Ele está no meio de nós, Ele está aí anunciando, Ele vai vir até você, só que aqueles homens não creram. E quantas vezes nós temos ensinado para você, nós temos mostrado para você, nós temos levado a palavra para você e falado para você, olha, Jesus ele vai voltar, Jesus ele pede para você sair do pecado, Jesus ele pede para você sair da iniquidade, Jesus ele vai voltar para buscar a igreja dele, Jesus ele vai voltar para buscar o povo dele, e muitos de nós temos endurecido o coração e não temos crido na palavra de Deus. Estamos dentro da igreja, estamos sentados num banco, estamos ouvindo a palavra, mas a palavra nos ensina a não ser apenas ouvinte. Nós temos que ser praticante e operoso da palavra de Deus. E muitos de nós estamos dentro da igreja, estamos sentados em cima de uma cadeira, estamos ali no meio de um povo, estamos carregando uma Bíblia debaixo do braço, estamos nos autotitulando homens e mulheres de Deus e não temos crido na palavra de Deus. O que vai ser das nossas vidas na vinda de Jesus? Olha o que ele fala no versículo 2. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. Você vê que a Maria Madalena, Jesus se manifestou de uma forma. Para esses dois discípulos, ele se manifestou de outra forma. E quantas vezes Jesus tem se manifestado para você de todas as formas e você e eu e nós não temos acreditado que é Jesus. Você vê que Jesus ele se manifestou de duas formas diferentes para as pessoas. Você vê que Jesus se manifestou para Maria Madalena, onde ela foi levar para os discípulos, eles não creram. Jesus viu que aqueles homens não creram, ele se manifestou de outra forma para outros dois que estavam a caminho do campo. E indo estes anunciar aos outros, mas nem ainda estes creram. Você vê que Jesus foi manifesto a pessoas diferentes, de formas diferentes, e mesmo assim as pessoas que viram, anunciaram, os outros não creram. E Jesus tem se manifestado para mim, Jesus tem se manifestado para você através da palavra, e você não tem crido. Por que você não tem crido? Porque estamos ainda na prática de pecado. Jesus ele tem nos ensinado dia após dia, olha, sai do pecado, sai da iniquidade que eu vou vir, eu vou buscar a minha igreja, eu vou vir buscar o meu povo, e aquele que não estiver na posição de servo irá perecer no lago de fogo. Jesus ele tem nos ensinado todos os dias e nós não temos crido. E no versículo 14 ele fala, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Muitas das vezes Jesus ele vai chegar para mim, vai chegar para você, e nós vamos entrar com o coração entristecido. Por quê? Porque nós tínhamos anunciado. Jesus ele tinha usado os servos dele para anunciar o evangelho, anunciar a vinda dele, e muitos de nós não acreditamos. Só que no momento que Jesus vir até nós, já vai ser tarde demais. Você vê que aqui a Bíblia nos ensina no 14 que finalmente ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Ali eles reconheceram que eles eram incrédulos. Só que muitos de nós não estamos reconhecendo a nossa incredulidade. Jesus ele te escolheu para quê? Jesus ele me escolheu para quê? Olha para que ele nos escolheu. E disse, no versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Aqueles homens, ele era incrédulo. Aqueles homens, eles estavam com Cristo, mas existia incredulidade dentro do coração. E Jesus mesmo assim pediu para eles, olha, vai, anuncia o evangelho, anuncia as boas novas, anuncia. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Mas faça a sua parte, anuncia, ganha vida para Jesus. Anuncia de Jesus, fala das boas novas, fala da ressurreição, fala da vida eterna, fala do céu, fala da salvação, fala do reino que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Mesmo Jesus vendo a incredulidade daqueles homens, Jesus falou, vai e anuncia o evangelho. Vai e anuncia as boas novas.
Vai, anuncia que eles têm que ser batizados. Vai, anuncia para que ele saia do pecado, saia da iniquidade. Então foi para isso que Deus me escolheu. Foi para isso que Deus escolheu você. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas você vê que como que você pode, eu posso sair pregando o evangelho se Jesus está aparecendo para nós e ainda existe a incredulidade dentro de nós? Você vê que Jesus ele está falando comigo, com você todo dia. E nós não temos crido. Jesus ele está aparecendo para nós todo dia. E nós não crê. Você vê que Jesus apareceu para pessoas diferentes. Apareceu para Maria Madalena e apareceu para mais 2 discípulos. E essas 2 pessoas foram anunciar a ressurreição de Cristo e aqueles homens não acreditaram. Sabe quando eles acreditaram? No versículo 14. Quando verdadeiramente o próprio Jesus apareceu para eles. Aí eles bateram a dureza no coração e a incredulidade por não haver crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. Ali bateu o arrependimento. Puxa, imagina só, aqueles homens, no momento que Jesus chegou. Puxa, olha, Maria Madalena falou para nós que Jesus tinha ressuscitado. Aqueles outros 2 discípulos que estavam pelo caminho, pelo campo, falou para nós que viu Jesus ressuscitado. Aí Jesus aparece, eu apareci para eles, eles anunciou a minha ressurreição para vocês, falou de mim para vocês e vocês não creram. Agora eu estou aqui. Será que vocês vão crer em mim? Será que vocês vão crer que verdadeiramente sou eu? Aí Jesus fala para você, para mim, para nós. Eu estou enviando meus servos para falar de mim para você. Eu estou enviando meus servos para falar das boas novas para você, para falar da minha palavra para você. Para falar que você tem que sair do pecado, que eu tenho que sair do pecado, nós temos que sair do pecado. E vocês não crê. E se Jesus aparecer? Como ele vai aparecer? Só que para esses homens aqui, Jesus ainda deu uma oportunidade. Olha, vai anunciar o evangelho. Só que quando Jesus aparecer para nós, ele não vai nos dar mais oportunidade. Ele já vai vir buscar aquele que tiver preparado. Só que ele falou para eles, ide e pregai o evangelho. E ele fala para nós, ide e prega o evangelho. Ele fala para você, vai, prega o evangelho, anuncia as boas novas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Será condenado. Será que Jesus está me usando neste momento para falar para você das boas novas e você também vai fazer que nem esses homens, não vai crer? E se Jesus voltar? E quando Jesus voltar? Se Jesus voltar, não, que ele vai voltar. E quando ele voltar, será que você vai crer? Só que quando ele voltar e você vir crer, eu vim crer, nós vim crer, já não vai ter mais chance. Porque o evangelho está sendo pregado. Jesus ele já está vivo através da sua palavra. Porque João fala que ele era verbo e o verbo é a palavra. Que nesse momento você possa pegar esta palavra e guardar no seu coração. Veja o propósito de Jesus para nós. Veja por que Jesus nos escolheu para pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas o evangelho é para ser pregado pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo. Não, não. O evangelho é anunciado por todos, pregado por todos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus ele não está dizendo aqui, ó, e disse, vai o pastor, vai o bispo, vai o apóstolo e prega o evangelho. Não. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Foi para isso que Deus te escolheu. Foi para isso que Deus te chamou. Para pregar o evangelho a toda criatura. Anunciar as boas novas. Falar de Jesus. Resgatar as pessoas. Mas antes da gente pregar o evangelho, primeiro nós temos que crer. Nós temos que viver. Nós temos que praticar. Nós temos que acreditar. Independente da luta, da batalha, nós temos que estar firme alicerçado na presença do Senhor.
Nós temos que sair do pecado para pregar o evangelho. Nós temos que sair da iniquidade para que o Espírito possa habitar sobre nós. Porque a Bíblia diz que o Espírito só habita sobre a vida daquele que obedece. Eu tenho que viver, eu tenho que praticar, eu tenho que me limpar, me libertar, me restaurar diante da presença de Deus para que o Espírito venha habitar sobre mim, para que eu venha anunciar o evangelho e as pessoas venham crer através do Espírito que habita sobre mim. Amém? Que fique essa mensagem para você neste dia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe. Vamos firme, levando esta palavra. Divulgue esse vídeo. Ajude esta palavra a chegar a outros. Ajude esse evangelho. Não estou falando de mim, estou falando do evangelho de Cristo. Ajude esta palavra a chegar aos quatro cantos desta terra, para que vidas venham abrir o coração e receber esta palavra. Entre no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, fala para os seus amigos, para os seus parentes. Ajuda a divulgar esta palavra, este evangelho, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o nome de Cristo seja engrandecido, para que o evangelho de Cristo venha alcançar uma multidão, um povo que sofre, um povo que perece, um povo que está sendo massacrado, um povo que está sendo judiado, um povo que está sendo humilhado nas mãos de Satanás. Então ajude a nós a divulgar esta palavra, este evangelho. Amém? Deus abençoe a todos. Que o final de semana de vocês seja abençoado na presença do Senhor. Que Deus possa ir de encontro à sua casa, à sua família, restaurando, fortalecendo você, a sua família. E que Deus possa mostrar cada dia mais e mais as boas novas do Senhor para a sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.